Olá pessoal, Tutameia está ao vivo nesses tempos de quarentena, sempre tentando trazer para você informações, debates sobre o que rola no Brasil e no mundo para a gente trafegar melhor, transitar melhor por esse momento aí que tão triste, dramático que vive o Brasil e o mundo. Estamos aqui nos estúdios Tutamecos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado não tem ninguém, porque são nós aqui. Hoje, nessa hora. A gente tinha combinado, estava planejando de fazer, como vinha fazendo às tardes de segunda-feira, a leitura de cada um dos capítulos aí do meu livro Maratonando, né? Que era um projeto de a gente trazer um pouco dessa história de corrida, esporte também aqui para o nosso canal. A gente vai seguir com esse projeto, mas o noticiário de hoje fica se impondo aí, não dá para falar de outra coisa que não o coronavírus. Então a gente pede desculpas, não vamos fazer a leitura do terceiro capítulo do Maratonando hoje e vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo nesses últimos dias, né, no mundo e especialmente no Brasil, aí com a crise da pandemia, a expansão do número de infectados pelo vírus, a expansão terrível, dramática do número de mortos. Eu vou começar lendo para você os dados que saíram agora à tarde, até 2 horas atrás, no mapa da Universidade Johns Hopkins, que tem um mapa de acompanhamento do coronavírus no mundo. Por esse mapa, são 5.462.447 pessoas que estão ou já foram infectadas pelo coronavírus no mundo, com 344.503 mortes. Os Estados Unidos lideram o número de infectados, né, de casos, com 1.653.904 casos. E o Brasil, desde sexta-feira, é o segundo país do mundo em número de infectados, com 363.211 casos. Isso aí são os dados da Johns Hopkins. E desde ontem, o Brasil passou a ser o país com o maior número de mortes por dia. Passou os Estados Unidos e conforme os registros divulgados ontem, nesse domingo, às 19 horas, nas últimas 24 horas até o final da tarde de ontem, o Brasil registrou 653 mortes e os Estados Unidos registraram 638 mortes. Então, o Brasil foi o país com mais mortes no mundo no dia encerrado às 19 horas de ontem. Hoje, claro, ainda vão vir novas estatísticas, mas o número de mortes no Brasil já chega quase 23 mil. Os dados da Johns Hopkins são de 22.666 óbitos e o G1, o Serviço de Notícias da Globo, que coleta dados das Secretarias Estaduais de Saúde, aparece também há pouco, né, uma hora atrás, com 22.965 mortes. Esses são os números aí, e esses números estão sendo vistos pelo mundo com espanto e, não sei, indignação. E eles fazem com que no mundo inteiro a imprensa, economistas, especialistas na área de saúde procurem entender o que está acontecendo no Brasil. E é isso que aparece hoje na imprensa internacional, é a repercussão do Brasil e do que isso pode significar para o mundo. Então, talvez o
o jornal e a capa que melhor represente tudo isso, né? Seja do Financial Times. Você não quer contar um pouco para a gente aí que a gente viu logo de manhã e foi um choque e ao mesmo tempo... O matéria publicada pelo Financial Times mostra como a pandemia está fora de controle aqui no Brasil pelas ações do governo Bolsonaro, que é a tônica de várias publicações no exterior, mostrando que o aumento enorme de casos e de mortes é resultado da política governamental de desprezar, de ignorar as medidas que estão sendo mundialmente tomadas pelos outros governos, no sentido de isolamento físico, né, de vários outros tipos de controle, de teste, né, de organização da sociedade, do sistema de saúde para combater. Aqui no Brasil, a gente não está tendo nem... o governo federal trabalha ao contrário, né, trabalha com ações que estimulam a disseminação da doença, e por conta dessas ações, dessa política, os casos no Brasil estão explodindo. Há quem acha até que a gente poderá passar os Estados Unidos pela velocidade de novos casos e de mortes no Brasil. Há quem acha, o Dr. Drauzio Varela escreveu exatamente. Isso. Dr. Drauzio Varela escreveu isso, que o número de mortes no Brasil pode superar a dos Estados Unidos. Neste momento, o Brasil tem 1/3 do número de mortes, menos de 1/3, tem um quarto do número de mortes dos Estados Unidos. Apesar disso, especialistas como o Dr. Drauzio Varela, que não precisa de nenhuma apresentação, afirmam que o Brasil pode vir a superar os Estados Unidos, a se tornar o país com mais mortes no mundo. E tudo, eu repito aqui o que disse a Leonor, tem um culpado sobre isso. O presidente Jair Bolsonaro é diretamente responsável pelas mortes, pela disseminação que alguns estão dizendo, até anotei aqui, irrefreada, a transmissão intensa no Brasil. O diretor-geral da OMS falou que é como fogo no mato. A situação no Brasil está quase chegando a como fogo no mato. É responsável o senhor Jair Bolsonaro. Porque também estudos no último... quinta e sexta-feira foi muito discutido aí na imprensa, estudos de especialistas de Campinas que mostravam como, se não tudo isso, muito disso poderia ter sido evitado. Eles fizeram experimentos matemáticos mostrando quanto se economizaria de mortos, quantas mortes poderiam ter sido evitadas com 3 dias a mais de quarentena, ou começando a quarentena 13 dias antes, começando 5 dias antes, começando 2 semanas antes. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essas mortes poderiam ter sido evitadas. Poderiam ter sido... Não, o Brasil não precisava estar sofrendo como está sofrendo desse jeito. E a responsabilidade é do governo, e é de Jair Bolsonaro e da ação do governo e da falta de ação do governo. A gente está dizendo isso, repetindo o que a imprensa internacional afirma. Né? Tem aí a BBC, ela fez uma entrevista com Jeffrey Sachs, que, como ela própria apresenta ali, é um dos principais economistas do mundo, enfim, acompanha a situação. E é um economista conservador, tá certo? Vamos deixar que não é nenhum esquerdista, é um economista conservador. Então o título está aí dizendo, né, crise da pandemia no Brasil está mais profunda por causa de Bolsonaro, diz o Jeffrey Sachs. E daí a entrevista segue lá e
ele faz considerações sobre como foi a pandemia, os impactos na economia do mundo e de diversas regiões. A gente separou aqui um trecho em que ele fala, os jornalistas da BBC perguntam sobre a situação da América Latina e na resposta ele cita especificamente o Brasil aí, né? Eu acho que pode ler aí o Brasil está tão desastrosamente governado que já estava em crise, mas com Bolsonaro está se transformando em uma crise ainda mais profunda, porque o governo federal é, como nos Estados Unidos, incoerente e dá pouca ajuda para deter a epidemia, além do que fazem os governadores estaduais. Então, aí ele introduz um aspecto importante que precisa ser lembrado também. O Brasil, a crise econômica, o coronavírus vem agravar a crise econômica, mas a crise econômica já estava delineada. O Brasil já estava indo lomba abaixo do ponto de vista da economia desde nós estávamos num processo recessivo que vinha sendo acelerado pelas ações do governo. Quer dizer, o austericídio, como se diz, é isso, é o suicídio econômico que estava sendo imposto por esse governo ao Brasil e que daí se transformou de suicídio econômico a genocídio, né? Assassinato em massa, que é isso que está acontecendo no Brasil, né? Outras capas aí Vamos ver. Apontam, acho que a gente tem falado muito do papel da imprensa e das críticas à imprensa que tem, que apoia o golpe, o que é verdade. Agora, a gente tem momentos em que o jornalismo sobe, né? Vive, né? E essa capa do O Dia é uma demonstração disso. Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Acho que todas as famílias que estão em quarentena se perguntam sobre isso. O Globo trouxe uma capa, tem uma anterior a essa. Qual? Essa aí. 10.000. Trouxe uma capa fabulosa aí quando o número de mortes pelo coronavírus no Brasil chegou a 10.000, publicou os nomes e um pouquinho de cada um das pessoas, né? Depois ele fez uma atualização para 20.000 mortes. Fez. E o New York Times publicou 100.000 mortes, colocou o nome das pessoas na capa de ontem, né? Do final de semana. E, enfim, é uma coisa... Foi na primeira página e seguiu pelo jornal adentro, né? Então, já que tu citasse aí o New York Times, a situação nos Estados Unidos é dramática do jeito que é, também por causa da ação e da falta de ação do presidente do Donald Trump, que é seguido ardorosamente, sabujamente pelo Jair Bolsonaro, e sobre ele tem aqui um título do Washington Post que resume o que vem sendo a ação dele. Esse fim de semana foi o Memorial Day, o dia de homenagem aos mortos em guerras, né? Aos soldados norte-americanos mortos em guerras. E o que o Trump ficou fazendo? Ele ficou tweetando insultos, promovendo notícias falsas e jogando golfe. Foi isso que ele fez. A reportagem dessa... acho que tem o início dela. Tem aqui. É uma coisa de louco, entendeu? Então, é uma realidade paralela. Ele mostra o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E daí, o que fez o Trump? Foi lá, jogou seu golfe, daí no intervalo, bota ele lá no computador, no celular, tweetava essas fake news, trazendo de volta notícias falsas sobre jornalistas, sobre apresentadores de TV. Olha, uma mixórdia. O que ele não fez foi lembrar dos mortos nos Estados Unidos. Essa
política de negação, que é uma política deliberada de destruição. Ela não é de hoje, nem do Bolsonaro, nem do Trump. Eu tenho aqui uns dados que daí do New York Times estava lembrando. Ele lembrou que, em fevereiro, Trump disse que havia, então, nos Estados Unidos, apenas 15 casos, e que logo esse número ia baixar muito, chegando próximo a zero. Ele nunca disse que ia ser zero, mas que ia chegar próximo a zero. O Bolsonaro disse há poucas semanas que o vírus estava indo embora, né? Exatamente. A mesma coisa, e nós estamos vendo agora... Ele disse que ia ser menor do que as gripes do ano passado, que não ia chegar a 800 mortes. Isso aí... É um absurdo. É um negócio sem justificação. Só para ficar ainda nos Estados Unidos, também nessa oportunidade em fevereiro, eles... vai morrer gente, mas vai ficar muito menos do que 100 mil mortes. É um número que chegou agora. E para... comparação, o que significa isso para os Estados Unidos? São 33 vezes o número de mortos no atentado de 11 de setembro. Em 12 semanas, morreram mais americanos pelo Covid-19 do que somando as mortes de norte-americanos nas guerras do Vietnã e da Coreia. Foi o dobro das mortes. Repete isso, porque é tão terrível. Em 12 semanas, morreram mais americanos por causa do coronavírus do que nas guerras do Vietnã e da Coreia. São os dados aí do New York Times. É disso que nós estamos tratando. E, de novo, essas mortes são fruto de uma política. Não é porque... Então, a gente está mostrando aqui esses dados, mas você que acompanha, ou quem quer que acompanhe a evolução do coronavírus no mundo, vê as diversas atuações nos diversos países e como a reação é quase automática, quase matemática. Há uma relação direta entre você diminuir a velocidade do contágio, a redução das mortes. E o contrário também é verdadeiro. Quer dizer, onde libera, rapidamente o número de casos se multiplica. E o mesmo acontece com o número de mortes, porque quando se multiplica o número de casos, se multiplica o número de casos graves. E quando se multiplica o número de casos graves, o sistema de saúde, em muitos lugares, começa a não ter condições de atender. E aí há mais mortes. Então, são mortes evitáveis. A gente estava falando na China hoje, nos últimos dias, acho que desde sexta-feira, agora desculpe, desde sexta-feira não se registra mais nenhum caso. Pode ser que venha a ocorrer outros, mas nesses dias não houve mais nenhum caso de coronavírus na China. Na China houve todo aquele pandemônio lá, houve ação do Estado. Quer dizer, eles têm o quê? Eles têm 1/3 das mortes dos Estados Unidos. Tem 5 vezes a população dos Estados Unidos, tem 1/3 das mortes. Então, o que a gente está querendo dizer é que isso é evitável. E só voltando aqui para reforçar isso, queria trazer uma reportagem, uma entrevista que foi publicada ontem na Folha de São Paulo, trazer esse título aqui com o professor Martin Eichenbaum, da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, porque ele está repetindo o que a gente já falou aqui. A recessão, aí agora ele está falando da questão econômica, porque tem essa história aí de que vamos salvar empregos ou vamos salvar vidas. Como se isso fosse uma... a gente já falou aqui que isso é uma falsa dicotomia. Mas e também desde o início dessa crise, pesquisadores, historiadores, economistas, sociólogos têm mostrado que a experiência histórica do mundo, a experiência acumulada pela humanidade já mostrou isso nas epidemias anteriores. Quem combateu mais rapidamente
com as medidas que fossem necessárias, foi também quem saiu melhor do ponto de vista de economia, quem salvou mais vidas e quem pôde recuperar a sua economia mais rapidamente. É isso que está dizendo aí o professor Martin Eisenbaum, e o título diz, resume bem aí, recessão seria muito menor com quarentenas e testagens em massa. Né? Tem ali o subtítulo, você podia ler? Demora de governos contribui para aumento do número de mortos e de prejuízos econômicos causados pelo coronavírus, diz o professor. E começa, né? A cada dia que demoram para adotar a ampla testagem de suas populações, combinadas com quarentenas para os infectados, os governos contribuem para aumentar a conta de mortos e os prejuízos econômicos causados pela Covid-19. Tem mais um trecho aqui, né, Rodolfo? Isso. Segundo o pesquisador, a demora do Brasil em adotar um plano claro de ação também vai gerar perdas que poderiam ser evitadas. Os modelos mostram que quando você ataca o problema cedo, as consequências são menores, uma vez que a infecção ganha velocidade, a matemática é brutal. Matemática brutal, vamos botar o que é matemática brutal. O que é matemática brutal? O que é matemática brutal? Ali, aquela... Qual? Essa. Matemática. Só 1 em cada 3 pacientes graves sobrevive no Brasil. Desculpa, eu vou repetir. Só 1 em cada 3 pacientes graves sobrevive no Brasil. É o dado de uma pesquisa, uma pesquisa que foi publicado no UOL, uma reportagem do Estadão, não é isso? Do Estado, chama Projeto UTIs Brasileiras. E a pesquisa foi realizada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e pela EPIMED. E eles pegaram dados de 450 hospitais, 13.600 leitos de UTI. Foi no período em maio agora, né? De 1º de março a 15 de maio. Exatamente. Entre 1º de março e 15 de maio é que foi feita essa pesquisa aí. Bom, não precisa dizer muita coisa. O índice de morte, ou seja, só para dizer o que é o paciente mais grave, quando a gente fala, pacientes mais graves, está ali no outro. Pacientes mais graves são aqueles que estão internados em uma unidade de terapia intensiva e demandam apoio de ventilação mecânica para continuar respirando. Essa é a definição do paciente mais grave. Né? E nesses casos, só 1 em cada 3 sobrevive. O índice de mortes nas UTIs no Brasil pelo coronavírus é de 66%. 66%. Comparando. Daí fala, porque o Brasil... Comparar com o Brasil, o índice geral de mortalidade em UTIs no Brasil é de 21%. Ou seja, isso aí é o triplo, mais do que o triplo, do que a situação média no Brasil, e é 50% a mais do que acontece no Reino Unido e na Holanda, por exemplo, onde os índices de letalidade em UTI são de 42% e 44%. É gente isso. É matemática, mas é gente. Daqui a pouco todas as famílias no Brasil vão ter alguém conhecido, quem não lembra, e pessoas conhecidas ou amadas pelas suas famílias ou pela sociedade mesmo, né? Artistas, pintores, escritores, né? Cuja vida levou alegria e desenvolvimento para muito mais gente do que a própria família, é também chorado por todos nós, entendeu? Então, não sei mais o que a gente queria trazer mais alguma coisa dos jornais do exterior aí. Não, eu acho que é isso que a gente separou. Tem mais uma coisa para dizer o seguinte:
não precisa continuar assim. Tem um responsável por isso, ele está atrapalhando, ele está prejudicando o enfrentamento do coronavírus no Brasil. Tem que sair da frente. E é possível tomar medidas para, em algum momento, parar isso aí. De novo, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, que falou aquela coisa sobre a transmissão no Brasil estar em transmissão intensa no Brasil, ele voltou a dizer a medida a ser tomada é o isolamento. Então não tem que ficar com querela política, porque quarentena, as cidades têm que fechar. Nós temos que fechar para salvar as vidas. Temos que fechar agora, já. Quantas mais mortes? Eu acho que quanto mais mortes? É isso? É isso. Esse programa fica disponível para você, esses números, para você discutir, conversar no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E a gente termina mandando um abraço, um beijo para todos os familiares, parentes, amigos de todas as vítimas do coronavírus no Brasil. Fique em casa. Fique em casa. E fora E fora Bolsonaro.